Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Missão Impossível 3, filme de 2006 dirigido por J.J. Abrams. Esse é mais um vídeo da série especial de críticas que eu estou fazendo da franquia Missão Impossível antes do lançamento de Acerto de Contas parte 1. Vou deixar o link da playlist e recomendação dos vídeos também. Bom, o argumento recorrente desse vídeo que eu já quero partilhar com vocês, inclusive citado no título, é de que esse filme revitaliza a franquia, é de que esse filme tem uma importância ímpar para a Missão Impossível no geral, para a experiência cinematográfica. E aí vamos buscar por um contexto, porque até o começo dos anos 2000, a ideia de sucesso de uma grande franquia para a experiência cinematográfica estava atrelada à visão de uma trilogia. Depois você vai ter, claro, sequências, variadas, com spin-offs, mas esse era o contexto. Até Missão Impossível 3, no momento, é vendido como o fim de uma grande jornada. Você vai encontrar, nessa época, franquias de longevidade maior. Tudo bem, vai encontrar, sem sombra de dúvida, mas aí com muitos lançamentos direto para DVD e VHS. Como os filmes de Missão Impossível têm um orçamento gigantesco, muito investimento, o retorno no cinema obviamente era necessário. Só que existe um grande diferencial. Com esse longa do J.J. Abrams, você vai ter um panorama de ação completamente diferente. Um bom vínculo emocional, um bom vilão, uma estrutura bem definida do que fazer e rompe muito com a questão de um contra todos, especialmente do segundo filme do John Woo. Agora existe o compartilhamento de informações e a noção de equipe novamente. Então eu não vou chegar aqui e falar que Missão Impossível 3 é um dos melhores da franquia, porque definitivamente não é o caso. Eu só considero que nessa leitura que hoje a gente faz resgatando os filmes da franquia, muitas vezes as pessoas acabam subestimando a importância de Missão Impossível 3. Missão Impossível 3 é aquele que coloca uma semente para ação que seria explorada de forma muito mais sofisticada e ampliada quanto a efeitos e repercussão, especialmente a partir do quinto filme. Mas pessoal, no ano passado, o Tom Cruise deu uma entrevista para o podcast Light the Fuse falando sobre Missão Impossível 3 entre os temas, e ele conta uma história de bastidores que é uma história que eu considero bem relevante para a ideia sobre Missão Impossível. O diretor que estava vinculado a esse projeto por 2 anos era o David Fincher. David Fincher acabou tendo diferenças criativas com o Tom Cruise, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas pela entrevista do Tom Cruise dá para ter uma ideia. Ele disse que queria muito trabalhar com o David Fincher em um outro momento, só que para Missão Impossível a ideia não funcionaria. Existia um conflito de visões. Por quê? Bom, na minha opinião, o Tom Cruise ele imaginava essa franquia Missão Impossível totalmente estruturada em torno do Ethan Hunt, enquanto o David Fincher, quem sabe, buscaria por uma outra saída, ou mesmo uma outra leitura, não só rompendo com o que havia sendo feito anteriormente, mas colocando uma espécie de semi-reboot. E depois o J.J. Abrams acabou assinando, que foi importante para a carreira do J.J. Abrams, porque era o primeiro trabalho no cinema. E ele tem uma moral muito grande com o Tom Cruise porque o Tom era um grande fã do trabalho dele na TV. Isso me faz pensar numa ideia recorrente que eu desenvolvo, que é assim: quando você está pegando esses primeiros filmes de Missão Impossível, o centro das atenções era o Tom Cruise e o viés criativo partia do Tom Cruise. O desenvolvimento de ideias precisava da aprovação do Tom Cruise. Por isso que ele não quer ter um diretor para englobar o pensamento criativo da franquia. Depois tudo bem, ele vai encontrar um grande parceiro, o Christopher McQuarrie, não só para a Missão Impossível, mas para sua jornada, para sua carreira, com outras colaborações. Nesse contexto de 2006, J.J. Abrams assinou apenas para esse filme. E aí quando eu penso em Missão Impossível 3, eu vejo um filme com um excelente vilão, com boas tomadas de ação, colocando o foco aí pro lado pessoal do Ethan Hunt. Isso faz a diferença. Ethan, interpretado por Tom Cruise, vive uma vida tranquila com Julia, interpretada por Michelle Monaghan, e não trabalha mais em missões de campo da IMF. Mas quando David, interpretado por Philip Seymour Hoffman, captura uma agente prodígio, Hunt precisa retornar ativa para uma última missão: capturar o inimigo e evitar um risco maior para todos. Um dos maiores trunfos de Missão Impossível 3 foi direcionar toda a atenção do arco de vilão para o Philip Seymour Hoffman, que estava naquele período de amplo reconhecimento, super requisitado também, super premiado. Foi uma baita contratação que faz a diferença no filme. É aquele tipo de antagonista que ele pode não estar em cena,
mas você sabe desde o primeiro minuto o nível da ameaça, e você sente isso também. E a gente pode observar esse direcionamento desde a primeira cena do filme, quando temos em conta uma possível consequência de um grande evento. É uma questão de vender desde o primeiro momento a ideia de que Missão Impossível 3 está mais voltado para o risco e para o drama pessoal. Essa é uma mudança significativa no que diz respeito ao perfil do personagem, porque o Ethan ele poderia viver tranquilamente, ele não precisaria mais trabalhar nas missões da IMF, tinha sua esposa, ele tenta esconder de certo modo, né, a sua carreira, ele não acaba revelando o que faz de fato para não gerar algum risco, etc. Só que aí ele precisa retornar. Quando ele precisa retornar, muita coisa entra em jogo, incluindo a vida dela. A carga emocional do terceiro filme é super elevada e a preocupação dele com a Julia se torna constante durante toda a narrativa, especialmente no clímax. Eu mencionei no vídeo anterior de Missão Impossível 2 que eu não sou um grande fã do uso das máscaras, que acaba se tornando tradicional para Missão Impossível, apesar de que eu considero que o uso delas em Missão Impossível 3 é mais satisfatório, porque tem na ideia de uma grande revelação, não só de uma reviravolta qualquer, né, para um atalho do roteiro, como no caso do filme anterior. Só que uma coisa que fica evidente no terceiro filme é que, assim, o espectador já sabe que a máscara vai ser um artifício utilizado. O espectador sabe disso porque já acompanhou isso. Só que parece que os próprios personagens, eles não têm ideia. Esse universo é um universo em que existe esse tipo de máscara. Os personagens nunca duvidam. Os personagens continuam sempre de boa fé e acabam gerando uma surpresa que se torna muitas vezes bem superficial. Em suma, as máscaras se tornam saídas perfeitas para grandes revelações sem lidar necessariamente com todas as grandes consequências, especialmente com mortes. Nesse caso de Missão Impossível 3, elas são utilizadas para testar também o emocional do Ethan, especialmente quando a sua esposa está envolvida numa grave situação. Um outro destaque que eu faço é para esse esforço coletivo. O segundo filme tem muito essa marca de colocar o Ethan Hunt como uma espécie de super-herói, né? Aquele novo perfil de James Bond com explosão, tiroteio, etc. Não, agora você tem o compartilhamento com a reestruturação de uma equipe e com a divisão de tarefas. Essa equipe ela acaba se tornando muito importante para o desenvolvimento do filme. Isso torna as cenas de ação muito mais dinâmicas pela grande possibilidade de explorar outros cenários, que criam um espetáculo aliado ao risco. Para a Missão Impossível 3, o J.J. Abrams está interessado no lado pessoal do Ethan. E essa é uma baita adição. O que tem além dessa espécie de super-herói que nós acompanhamos nos dois filmes anteriores? A preocupação, o vínculo emocional, a vulnerabilidade, é um filme onde ele chora, é um filme onde ele se preocupa muito. E eu penso que para a carreira do J.J. Abrams foi super importante porque ele precisava se provar também como diretor, não só como roteirista. Então essa abordagem íntima, mais pessoal, ela acaba fazendo a diferença de uma maneira satisfatória. Inclusive, ele não vai focar na grande explosão, na destruição, mas ele vai focar em cenas de ação com a câmera trêmula para te passar aquela sensação de realismo, né, que acaba dividindo muitas opiniões. Eu realmente considero a Missão Impossível 3 bem subestimado. Para a Missão Impossível 3, nota 7. Tem problemas quanto à construção da história, especialmente quando você gera um risco muito elevado que envolve o vilão e precisa de algum modo trazer um complemento satisfatório. O foco era mais ou menos trazer o final de uma grande jornada do Ethan Hunt. Seria o fim dessa trilogia inicial Missão Impossível. Claro que aí no contexto do cinema nós teríamos o retorno dessa série de filmes com Missão Impossível 4 e o sucesso continua até hoje. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!